Telespectador e telespectadora, nós estamos aqui no Conselho Tutelar de Chapecó. Conforme ontem falávamos no nosso programa Cidadão no Comando, nós estamos aqui ao meu lado direito, no seu vídeo você vê a Marloiva Goulart, conselheira tutelar. No meu lado esquerdo, Liliane Monteiro César, também conselheira tutelar. A pergunta que eu começo fazendo nesse momento, faço para a Marloiva: por que o Conselho não atende às escolas nos chamados quando se trata de um adolescente? Assim, não, o Conselho ele tem atribuição específica. As atribuições do Conselho Tutelar, elas estão colocadas no Estatuto da Criança e do Adolescente, no artigo 101 e 129. O que diz lá? Lá diz das atribuições, das medidas que a gente pode aplicar. As do artigo 101 dizem respeito a medidas de proteção. O Conselho é órgão de proteção e de defesa e de garantia dos direitos da criança e do adolescente. A gente atende às escolas dentro daquilo que está previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente. Eu não sei especificamente do que você está falando, mas assim, em que caso... Eu estou falando, a violência vem aumentando nas escolas, em todas as escolas públicas, não só de Chapecó, acredito que do mundo todo, mas em Chapecó, especificamente, falando, eu tenho recebido informação de professores que solicitam o Conselho Tutelar nas escolas quando há briga envolvendo adolescentes. E o Conselho simplesmente diz que não pode, que não vai nesses casos. Então, assim, em se tratando de violência, né, em si, quando ele envolve criança, a escola ela tem um regulamento interno, um regimento interno, são medidas que devem ser aplicadas pela escola. Né? Ele não diz respeito. Então, qual que é? O meu filho, teu filho brigou lá na escola, teve uma desavença, quem é que eu tenho que chamar? A escola primeiro tem que chamar os pais, são eles os responsáveis, né, pelos seus filhos, e aplicar aquilo que está escrito lá dentro da escola, que está discutido, enfim, dentro da possibilidade da escola, né, dentro dos limites da escola e dentro das atribuições da escola. Só para deixar claro, Marloiva, criança perante o ECA, né, é considerado até 12 anos incompletos. Isso. A partir daí já é adolescente. Eu penso que vamos começar, então, de novo, a explicar exatamente assim. Ó. Criança até 12 anos, né? Criança não comete ato infracional, não é passível de ser levado para a delegacia, enfim. E de receber punição. Ela é passível de medidas de proteção. Então, ele vai chamar lá o pai, a mãe, se for entendido pela escola que é um caso de conselho tutelar, que deve ser aplicada alguma medida de proteção, né, diante de agressividade, enfim, de algum direito que ela possa estar sendo vítima, aí que venha isso, ela vai, então, notificar o Conselho Tutelar, encaminhar para o Conselho Tutelar, e a gente vai chamar os responsáveis aqui e aplicar as medidas que são, daquilo que são dentro das nossas atribuições. A protetiva. Protetiva e medida do artigo 129, que diz respeito aos pais, aos responsáveis. Né? Então, é aquilo que está previsto ali. Passou dos 12 anos, se entender que é ato infracional, enfim, se entender, né, que machucou alguém, enfim, o responsável é que vai tomar as medidas que devem ser tomadas. Pode levar para caso de delegacia, vai levar para a delegacia, e lá vai ser chamado os pais, e vai ter audiência lá com o juiz, enfim, são medidas de quem comete ato infracional, daquilo que eu entender por ato infracional. Né? Então, o Conselho não vai ir lá separar os adolescentes que estão brigando. A escola tem muita reclamação assim, de pessoas ou de alunos que vão lá brigar na frente da escola, que é fora da escola. Me parece isso um caso de polícia. Não sei se eu estou correta, mas assim, eu vou lá na rua dizer para o fulano que ele não pode estar na frente da escola, que não pode ir lá brigar. A rua é pública. A rua é pública.
Então, a gente entende, enquanto Conselho Tutelar, de que o problema da violência ele é um fenômeno e está aí, e realmente existe, mas não se trata de não ser a atribuição só do Conselho, além... A responsabilidade, então, você está colocando para a polícia. A responsabilidade é da polícia de cuidar. Exatamente. Não sei se é polícia, como é que a gente vai resolver isso, né? Ou talvez até mesmo da Guarda Municipal ou... É uma questão de segurança pública e de política de segurança, né? E vai ter que ser discutido isso. Vem se discutindo isso há muito tempo. Né? Vem sempre se... Aqui em Chapecó já houve essa discussão? Exato. Muitas reuniões. E foi feito o quê? Nada? Não diria que... Na prática? Não, na prática. Olha, até um tempo atrás a gente não tinha guarda municipal. Muito em função disso foi criada a Guarda Municipal. Eu não posso te dizer que não está sendo feito nada. Eu acho que existe uma preocupação e existe uma discussão, o que precisa é se avançar nessa discussão e realmente verificar, enfim, de uma política que funcione e que efetivamente consiga. Né? Não acredito que a violência vai acabar por conta disso, mas precisa ser discutido, e vem sendo discutido algumas, enfim... medidas estão sendo tomadas e vêm sendo tomadas, mas precisa mais, não é isso. Agora, dizer que o Conselho não atende, porque não quer, não é nossa atribuição, nós temos ido em todas as reuniões para a qual a gente é chamada para discutir segurança pública, embora tenha sido muito pouco. Né? Mas não é verdade, não é nenhuma questão de ser verdade ou não. Então não é atribuição, em resumo, não é atribuição do Conselho Tutelar, Liliane. Não, ato infracional é atribuição da Polícia Militar, né? E, posteriormente, da Polícia Civil, quando é registrado o boletim de ocorrência, é encaminhado para o juiz e para o promotor aplicar medida. Né? Então, o Conselho Tutelar, como a Marlova já falou, aplica medidas de proteção, tanto à criança quanto ao adolescente também que comete ato infracional. Mas quando é envolvido um adolescente, o conselho não vai na escola. Então, só vai quando é chamado até os 12 anos, como ela falou, criança. Isso, até os 12 anos. Né? Ato infracional é com a polícia, né? Com a polícia e com depois a justiça, né? Que vai aplicar a medida. Só para esclarecer, telespectador, então, e ficar esclarecido aqui no nosso programa, não adianta escolas acionarem o Conselho Tutelar quando há envolvidos adolescentes. Somente criança é que o Conselho Tutelar vai ir para a escola. Você ia falar mais alguma coisa, Liliane? Como a Marlova já falou também, nós já participamos de várias reuniões com as escolas, no Ministério Público, juntamente com a promotora, com o comandante do batalhão. As escolas estão muito preocupadas, cobram uma providência do Conselho, mas todas as escolas são orientadas, né, e conhecem o Estatuto da Criança e do Adolescente, que não é atribuição do Conselho. Mesmo assim, nós estamos empenhados, preocupados com a situação e temos que discutir, né, ver qual é a melhor forma de, né, estar melhorando esse tipo de violência que está ocorrendo todos os dias nas escolas. Né? O que eu observo é que os pais tentam jogar a responsabilidade para a escola para o conselho e o conselho agora atribuindo à polícia. Olha, atribuição está no Estatuto da Criança e do Adolescente. Como é atribuição dos pais, né, educar os filhos, os pais não devem jogar a responsabilidade para ninguém, nem para a escola, nem para o Conselho Tutelar. Pai que diz que depois que existiu o Estatuto da Criança e do Adolescente, o Conselho Tutelar, então não educa mais o seu filho, não pode educar. Então, é falta de vontade de educar. Deve educar, né? Mas não da forma que se vinha educando, né? Com violência física, com violências físicas graves que ocorriam, né? Então deve se educar de outra forma, conversando. No diálogo. No diálogo, isso, né? Você acha que só no diálogo resolve? Se não resolver, temos políticas públicas que atendam essa criança, né? Atendimento psicológico. Enfim. Quais as políticas públicas além do psicológico? Os CRAS, que são os Centros de Referência de Assistência Social, então lá deve-se ter a equipe, né, de assistente social, a psicóloga que não atende atendimento clínico, mas atendimento em grupo, orientando as famílias,
né? Mas as famílias, elas têm que estar comprometidas com a educação dos filhos. Porque a gente vê que essas políticas, não estou aqui para cobrar de ninguém, estamos fazendo um debate, um diálogo. O que nós percebemos é que essas políticas públicas, na prática, não estão funcionando, porque os atos infracionais, por menores, eles são reincidentes e vêm aumentando no dia a dia. Mas eu penso que não são só as políticas públicas que não estão sendo eficientes, né? Em primeiro lugar é a família. Não pode se jogar a responsabilidade, então, para o órgão público. Claro que precisamos de políticas públicas eficientes, tanto na área da educação. Tem mães que acabam deixando seus filhos sozinhos. Nós somos chamados em função de que tem que trabalhar, não tem vaga na creche para deixar os filhos, né? Então, é toda uma problemática que vem desde pequenininho. Então, em resumo, o sistema não funciona. Deveria funcionar melhor, né? Deveria funcionar melhor. Mas, em primeiro lugar, a família também deveria ter a sua responsabilidade, saber que eu sou mãe, eu sou pai, eu sou responsável pelo meu filho, qualquer coisa que aconteça com ele, eu sou responsável por educar ele. A escola é responsável pela educação formal, mas eu, enquanto mãe, sou responsável pelo meu filho. Não jogar para as políticas públicas, que também o governo não vai dar conta, as políticas públicas não vão dar conta. Precisamos melhorar as políticas públicas, mas precisamos melhorar o entendimento da família quanto à educação dos filhos. Muito bem. Mudando um pouquinho o rumo, nós temos denúncias aqui no programa quanto os menores indígenas nos semáforos, principalmente na principal avenida de Chapecó, que é a Getúlio Vargas, pedindo esmolas. E a gente tem visto, literalmente, crianças menores de 12 anos. Quando o ECA fala que não tem discriminação. Perante o ECA, todos são iguais. Uma vez que o índio está vivendo na nossa comunidade, eles têm que também serem protegidos pela comunidade. E aí é uma responsabilidade do Conselho. Quem gostaria de responder? A Liliane. Assim, nós estamos atendendo várias denúncias quanto aos indígenas nos semáforos. Nós vamos em todas as denúncias. Nós fizemos encaminhamentos, então, chamamos os responsáveis. Existe uma gerência indígena em Chapecó que é atrelado à Secretaria de Assistência Social, essa gerência indígena, então, que faz os encaminhamentos e nós também encaminhamos para os CRAS, que eu falei antes para você. Quantas crianças indígenas vocês têm encaminhado nesta última semana para essa assistência ou CRAS? Nesta última semana, nós não recebemos denúncia de crianças indígenas novas. Está cheio de crianças nos semáforos. Quando elas começam o acompanhamento, ela não é nova, né? Então, todas essas crianças nós já temos conhecimento e já estão sendo aplicadas as medidas, né? Inclusive de proteção. Eu posso citar um exemplo. Você me permite, quando você fala que estão sendo aplicadas medidas de proteção, desculpa, eu não quero ser duro com você, mas que proteção vocês estão dando se elas continuam nos semáforos, correndo inclusive o risco de vida? Que tipo de proteção é essa? A primeira medida a ser aplicada pelo Conselho é a orientação e advertência à família. Todas essas famílias estão orientadas e advertidas. Todas essas famílias foram encaminhadas para programas de atendimento, como os CRAS, como a gerência indígena, saúde. Então, enfim. lá é que não funcionou, porque elas voltaram. O Conselho Tutelar não é serviço. O Conselho Tutelar atende a denúncia e encaminha para o serviço acompanhar a família, né? E daí nós precisamos de relatórios desses serviços para, então, aplicarmos uma outra medida que poderá ser até a solicitação do acolhimento dessa criança, se está grave a situação, mas, porém, não temos recebido relatórios desses serviços, né? Inclusive da gerência indígena. Então, a gerência indígena é que está pecando. Muitos indígenas, nós não sabemos de onde são, né? Daí eles até mentem para nós somos de Nonoai, nós somos de Iraí, e eles são daqui. Nós precisamos da gerência indígena para
e essa gerente indígena para identificar se são de Chapecó ou não. Até porque a gerência ela conhece também a língua deles. Conhece a língua deles. E para nós, quando nós chegamos, eles não falam a nossa língua, eles falam a língua deles. Eles falam, né? a língua indígena. A língua indígena. Tentar confundir a cabeça de vocês. Muitos deles acabam correndo, né? Não tem como nós assegurar eles, porque nós vamos lá conversar com as mães, então orientar as mães, mas muitos deles se evadem do local. Nós precisamos, assim, identificar, e muitos já estão identificados e encaminhados para esses serviços, porém, até agora nós não tivemos retorno, já foi cobrado, inclusive com reunião da gerência, dos CRAS, foi cobrado, inclusive, com o conhecimento do Ministério Público, né? Então, desse relatório de Então, a gerência, em outras palavras, simplificando, comigo é na simplificação, no popular, estão sendo incompetentes. Eu acho que não é essa palavra, mas assim nós precisamos de mais rapidez. De repente eles estão atendendo, mas não temos o retorno. Para o Conselho aplicar outra medida que não seja o acompanhamento psicossocial, nós precisamos então do relatório, né, para então identificar qual, né, se não está ocorrendo a melhora, se continuam essas crianças lá. Nós precisamos dessa informação, quem são essas pessoas, para então nós encaminharmos para o Ministério Público solicitando um possível acolhimento dessas crianças, né? Há quanto tempo, há quanto tempo vocês não recebem esse relatório? Eu acho assim, não é nem a dificuldade do relatório, né? Mas a gente não tem tido retorno daquilo que a gente tem encaminhado, então, para que haja... Qual que é, como a Liliane falou, o Conselho ele não atende efetivamente, ele faz o encaminhamento de órgão de proteção. Então, nós trabalhamos com uma rede de atendimento e a gente vai encaminhar para os programas que existem dentro, para as políticas que existem dentro do município, que vai fazer esse atendimento. Eu não sei te dizer há quanto tempo a gente não tem... Mais de 15 dias? Não, bem mais de 15 dias. Mais né? de 30 dias? Mais de 30. Mais de 60 dias? Mais de 60. Mais de 90 dias? Eu não tenho recebido. 70 dias, então? Mais ou menos. Assim, eu acho que é importante que a gente diga, então, né, que comece a falar qual é o direito ali neste caso, né? E que se diga assim, o que está escrito no estatuto, qual é então a dificuldade de se aplicar a medida. Nós temos índios que foram acolhidos, né? Temos as situações de indígenas que estão em família acolhedora, que foram aplicadas a medida pelo Conselho Tutelar, né? Que as medidas foram aplicadas diante de uma situação gravíssima de atendimento, de acolhimento, né? De acolhimento aonde? Para o serviço de acolhimento do município, do município. Mas, enfim, para os serviços... Albergue. Abrigo, seria abrigo, né? Mas a gente chama medida de proteção, acolhimento, e daí o abrigo vai fazer o encaminhamento. Foram quantos para o abrigo? Eu não saberia te dizer, mas... 2? Não sei te dizer. 1? Acho que não temos números, então. Vocês também não têm números, então. Ou vocês estão escondendo os números para mim? Olha, eu solicitei um acolhimento, né, de um indígena, né, e que hoje está numa família acolhedora. Os colegas acredito que devem ter mais uns 2, no máximo 3 hoje no Conselho que foi encaminhado, que estão no serviço de acolhimento. Não preconiza a lei que tem que ter também um educador de rua? Preconiza. Quando nós somos chamados pela população, então, para atender esses indígenas, nós encaminhamos que é o CREAS que deveria ter esse educador de rua. Deveria, quer dizer que não tem? Não tem. Hoje não tem esse educador de rua, né, que faz orientação, que antigamente tinham outras crianças no semáforo, nós tínhamos a campanha Não Dê Esmola, né? Então, literalmente, pelo que eu estou recebendo as informações aqui, o sistema não está funcionando mesmo. O que diz respeito né? à questão indígena, e vamos colocar assim, que você disse bem quando você fala, o Estatuto da Criança, ele se aplica a todas as crianças. Não está falando branco, preto, índio, é a todas as crianças. Menor de 18 anos, enfim, está incluído ou é sujeito, né, de garantia de proteção, de medidas de proteção.
Em se tratando, e eu não me parece que não vou falar nada de diferente ou que a situação que não esteja aí para a gente ver. Em se tratando da questão indígena especificamente, eu não vejo assim uma política, então, que seja eficiente para isso. Nós temos, sim, talvez, boa vontade, e estamos cheios de boa vontade no município, todo mundo. Inclusive, temos uma gerência indígena que foi instituída, mas que talvez não diria que... Não sei se está falhando a coisa, mas talvez a proposta de trabalho, né? Ou o que está sendo feito também. Nós temos aí também, não podemos esquecer a FUNAI, a responsabilidade da FUNAI, que também, né, tem uma série de restrições, e todo mundo acha que o Conselho Tutelar tem que correr atrás. Então, eu estou pedindo, está ali na coisa, eu tenho que ir lá correr atrás. Né? E assim, alguém tem que fazer. E acaba vindo para o Conselho Tutelar. Primeiro, não se trata de atribuição, nós não somos polícia, nós vamos correr lá na rua. Fora isso tudo, a questão está no perigo que essas crianças correm, porque, primeiro, elas nos conhecem, inclusive em carro particular. Já né? Vocês. Mas... Vocês são populares, então. Carro popular, no meu carro, elas param, eu baixo o vidro, corre para frente do carro, para o primeiro carro que tiver. É o apocalipse, quando elas verem vocês. Mais ou menos isso. A gente é até feia, né? Então, mas assim, que sai correndo. Isso é um risco. E eu vou te colocar de uma situação que não vem ao caso, mas, enfim, de que eu estava de plantão, então eu vivi essa situação, né? E que fui chamada, de tanto me estressar, acabei descendo ali e vou lá ver o que se trata. E tinha ali, a gente é conhecedor, tem olho, todo mundo está sabendo e está vendo. Né? E fui, então, tentar conversar com a criança, porque, a princípio, a mãe teria ido no mercado, enfim, no banheiro, não sei. Mas eu quase fui atropelada junto com ela, e se não fosse eu, certamente ela seria atropelada. Né? Porque eu tive que segurá-la, e ela estava no meio do semáforo, e, enfim, foi uma situação muito difícil e perigosa, enfim. O que acontece? De quem que é a primeira responsabilidade? Me diga, então, de quem é. Está claro isso, olha. O artigo 4, acho que diz, enfim, é responsabilidade da família, dos pais responsáveis, poder público e sociedade civil. Todo mundo, enquanto sujeito de direitos, ele é responsável. Mas nós podemos fazer o quê? Não dá esmola, ponto. Ali, olha, eles podem vender, eles podem ser... Aí é trabalho. As quinquilharias. Pode, não compre de criança. Criança, gente, não importa índio ou... Sabe? Então, nós temos aí nos bairros que se criança sendo usadas, né? E até em período de aula, para vender laranja, mas é uma criança com 2 balde, tadinha, e isso é comovente, e é mesmo. Criança vai crescer. Né? Criança comove a gente, então ele é realmente comovente. Como é que eu não vou dar uma moedinha, não sei o quê? Não se trata disso, se trata de você estar fomentando, sustentando, alimentando aquela... Então, quando é criança, a gente não está dizendo não compre dos índios, pelo amor de Deus. A gente está dizendo não compre de criança, não compre de nenhuma criança. Porque eles estão desabrigados, estão dormindo no relento lá ao redor da rodoviária, Liliane. Também temos essa informação, inclusive já fomos lá, alguns indígenas até acabaram vindo para o Conselho Tutelar, e a maioria deles, que naquele dia, eram indígenas de fora. Qual é a medida aplicada por a minha colega? Colocar então, num ônibus e levar de volta ou não? Ela tentou colocar no albergue, né? E o albergue não recebe criança. Não recebe criança, se negou a receber, até porque não deve receber criança. O município não tem abrigo, daí? O município, acolhimento para essas, porque eram famílias, né? Eram famílias, não eram somente crianças, eram famílias. Não tinha lugar para colocar. Foi chamado a gerência indígena, foi inclusive informado o promotor de justiça de plantão no dia, e não teve para onde encaminhar esses indígenas. Eles voltaram para onde? Para a rua. Rodoviária. Fui até a rodoviária, eu estava de plantão aquela noite, fui até a rodoviária, novamente eles fugiram, todos, né? Eles se escondem. Dentro dos balaios.
atrás das construções, né? Em vários locais. Então, nós começamos a entrevista, telespectador e telespectadora, e terminamos ela não encontrando uma solução. Nós vamos continuar vendo os índios nas ruas, as crianças e, logicamente, a violência que nós começamos a falar é de responsabilidade do pai e da mãe. Nós encerramos por aqui. Só para finalizar, rapidamente, Mair Loiva, o que você quer acrescentar? Eu quero dizer que você está sendo muito pessimista, não sei, cruel. Não sou pessimista, eu creio nos fatos e vejo todos os dias e mostro aqui. Não, gente, assim, eu acredito que sim, que se tenha solução, pode que e que não seja assim, não minimizando, e a gente sabe que existe, que o fato é grave, que a violência está aí, e, enfim, mas tem sim, eu diria que solução. Também não estamos. A solução aqui... da violência é a educação em casa, isso todo mundo sabe. Também. Foi o que eu falei. E a questão dos índios não tem abrigo. A Liliane falou, não tem onde abrigar, não tem onde colocar, e não tem o que fazer. Então, nós vamos ver eles por aí ainda. Tem o que fazer. Então, tá. A semana que vem eu não vou mais ver índios, as crianças nas ruas. Não vai mais ver Olha que eu vou mostrar aqui. Não tem problema. Eu acho que sim, eu penso que sim, que tem o que fazer. E tanto tem o que fazer que temos aí, se não tivesse, né? Nós temos os índios aí e os índios. E não vou te falar de crianças, nós temos problema, crianças em situação de risco, isso, em condição de risco. Não é uma questão de abandono. Estão com os pais ali, tem a proteção dos pais. Talvez uma questão de cultura, mas precisa ser discutido isso. Acho que é muito ser fatalista, dizer mas que não seu governo tem uma área reservada para eles trabalharem, para eles. Então, aí é que tem melhorar isso, o atendimento. Pegar alguém se levantar, pegar eles, colocar, vai lá na sua terra, planta a tua mandioquinha, a tua batata, tira o teu leite, né? Talvez seja essa a solução, mas eu diria que temos aí um problema mas temos sim a solução, que é fatalismo, dizer que eu vou continuar vendo essa situação. Eu não vou? Acredito que não. Não vou. Olha só, eu vou mostrar aqui e vou cobrar de você. Não, eu espero que não. Eu espero que a gente tenha uma solução para esse tipo de situação. Até porque a esperança é a última que morre. Não faz sentido a gente trabalhar se a gente não acreditasse nisso. Não acha? Acha que se eu achasse que eu vou continuar vendo para sempre crianças sendo com seus direitos violados, criança em situação de risco, que isso não tenha solução, me parece que é a mesma forma que acreditar que bater resolve a situação. Né? Se eu continuar a bater, se resolvesse a situação, não tinha que ter conselho tutelar, não teria a polícia, não tinha nada. Nós seguiríamos batendo. Né? E resolvia a situação. E a gente sabe que não é isso que resolve. Não é o conselho tutelar ou sei lá quem ensinando a educar. Isso é complicado, não é isso. Né? Mais se violência, mais se eu não acreditar que realmente tem... Se eu não assumir, enquanto cidadão, o meu papel de cidadão e de responsável por essa situação também, eu não vou realmente achar que tenha solução. Então, por favor, penso que a gente tem que discutir isso, sim, temos que discutir isso, nós temos que ter uma política, porque vamos ficar discutindo daquilo que a gente sabe do que está acontecendo. Então, precisa-se de uma campanha, não acredito em sociedade que ainda a gente precisa de uma campanha não dê esmola, para que se entenda que eu não estou colaborando quando eu dou a esmola. Né? E quando me chamam lá e eu vejo o meu lado ali, eu chego lá, vejo do meu lado o cara dando, e eu vou falar, mas eu tenho, pelo amor de Deus, gente, vamos combinar. Né? Então, eu penso que nós temos que assumir nosso papel enquanto sujeito, enquanto cidadão, e fazer aquilo que a gente tem que fazer, e ter o entendimento. E lugar de criança é na escola. Não existe. É na escola ou em casa. Lugar de criança não é na rua. Eu preciso dizer isso. Alguém precisa me dizer que o lugar do meu filho está protegido e que, por conta disso, ele não pode andar sozinho na rua. Ninguém precisa me dizer que ele não vai. Criança é criança, criança não... mas daí eu vou ter que bater? Não, eu não preciso bater para isso. Eu tenho que assumir o meu papel de pai, meu papel de mãe, de responsável por ele, assim como eu tenho que assumir minha responsabilidade enquanto cidadão. Ponto. Desculpa. Ponto.
A Marloiva agora está enfurecida. Eu agradeço a participação da Marloiva, mas eu queria isso, esse tom, Marloiva, conselheira tutelar, e também a Liliane Monteiro César, conselheira tutelar, muito obrigado. São imagens de Gilberto Luiz Concato, repórter sem maquiagem, sem papas na língua e sem cortes, J. Biavati.